meu Deus, o meu galã preferido da Rede Globo saiu do armário. O que eu vou fazer? Ai, o mundo está acabado, está perdido. Now watch me. No último domingo de manhã, todo mundo acordou lá lindo, preguiçoso, pleno. E quem abriu o jornal O Globo, mais especificamente no caderno Ela, que é um caderno dedicado à moda, a assuntos de celebridades, deu de cara com uma super entrevista do ator Reinaldo Gianecchini, onde ele falou das suas rugas que estão chegando aos 46 anos e também da sua vontade de quebrar preconceitos, o que reverberou a semana inteira em diversos comentários e notícias. A gente vai dar uma olhada nisso agora. Esse é Reinaldo Gianecchini. Bom, é a primeira vez em 20 anos que o Reinaldo Gianecchini fala abertamente sobre a sua sexualidade. Na entrevista, tudo começou quando ele foi questionado sobre o status atual da sua orientação sexual. Ele disse o seguinte: primeiro quero falar para essas pessoas, antes de você achar tão interessante a sexualidade dos outros, dá uma olhadinha na sua. Talvez ela tenha mais nuances do que você pensa. Eu reconheço todas as partes dentro de mim. O homem, a mulher, o gay, o hétero, o bissexual, a criança, o velho, como dentro de todo mundo. Depois ele diz que preza pela própria privacidade, que não sente necessidade de dizer com quem está transando ou não. E aí ele diz o seguinte: querem te encaixar numa gaveta e eu não consigo, porque a sexualidade é o canal da vida e a minha não cabe numa gaveta. Nossas questões e tabus passam por esse canal. Não é à toa que cada um tem seus fetiches, suas particularidades. E a repórter, muito sagaz, não satisfeita, foi mais a fundo e perguntou se ele já tinha transado com homens. Já tive sim romances com homens e acho que esse é o momento de dizer isso. Mas nunca me senti obrigado a empunhar a bandeira da homossexualidade. O desejo pra mim não passa pelo gênero nem pela idade. Demorei pra falar porque isso esbarra sempre no tamanho do preconceito do Brasil. Mas agora é importante reafirmar a liberdade por mim e por quem enfrenta a repressão. Pronto, tínhamos aí o prato cheio pra comentar a vida sexual do Gianecchini a semana inteira, e vários jornais fizeram isso. A maioria dos jornais e meios de comunicação e sites deram como notícia as próprias frases emblemáticas do Reinaldo Gianecchini na entrevista, como Reinaldo Gianecchini afirma que já teve romances com homens, ou então sexualidade não cabe numa gaveta. Mas também tiveram alguns meios de comunicação que colocaram os títulos mais picantes, mais tendenciosos. Inclusive, teve meio de comunicação que reviveu um boato muito antigo que falava o seguinte, que o casamento do Reinaldo Gianecchini com a Marília Gabriela era uma fachada para encobrir, na verdade, o namoro dele com o filho da Marília Gabriela, o Theo. Inclusive, o Theo também se pronunciou sobre isso alguns meses atrás, o filho da Marília Gabriela. Ele disse o seguinte: dizem até hoje que o casamento deles, ele falando da mãe dele e do Reinaldo Gianecchini, dizem até hoje que o casamento deles era para encobertar a relação minha com ele. Namorei mulheres e homens, transei com mulher, com homem, já me relacionei com homem feio, com bonito, com gente burra, inteligente, mas jamais tive algo com o Gianni. Já bati muita boca, agora eu viro a cara e saio andando. Essa história ofende a mim, ao Gianni e a minha mãe. Tudo vindo à tona por causa da entrevista do Reinaldo Gianecchini. E o fato dele ter falado não levanta a bandeira homossexual também foi enfatizado por alguns veículos. Por exemplo, a Isto É deu lá: Reinaldo Gianecchini revela ter namorado homens, mas não levanta a bandeira homossexual. Num segundo momento, surgiram mais e mais matérias, algumas reconhecendo a importância da fala dele, inclusive reconhecendo como um ato político, outras inclusive se apoiando no preconceito, negando as falas do ator, e outras inclusive negando o fato, a possibilidade do Gianecchini ser bissexual. É óbvio que tudo isso rendeu muitos e muitos comentários nas redes sociais de todos nós. Afinal de contas, o Gianecchini é um caso clássico, né? O cara que entrou na Globo e que foi desde o princípio categorizado como galã. Isso lá nos anos 90, gente. Então você pensa, final dos anos 90, começo da década dos anos 2000, o preconceito era muito maior. E ele já era galã nessa época, entendeu? A gente tem que lembrar sempre desse fato. E aí eu separei aqui alguns tweets pra gente ver o que a galera tava comentando. Gianecchini gay? Pelo que entendi da entrevista, ele é bissexual, gente. Qual o problema de aceitar a bissexualidade de um homem? Foda-se se ele chocou 0 pessoas, como alguns dizem. Gianecchini assumiu sua sexualidade de forma gigante, no seu tempo, se respeitou e marcou. Agora é importante reafirmar a liberdade por mim e pra quem enfrenta a repressão. Seja bem-vindo, Gianni. Reinaldo Gianecchini assumiu sua sexualidade ampla e vocês querendo colocar rótulo no cara. Deixa o cara pegar quem ele quiser, que merda é essa? Logo os LGBTs querendo ditar sexualidade alheia. Esse lindo fala da sua sexualidade num momento tão difícil e a comunidade
comunidade LGBT, em vez de abraçar ele, faz piada e ainda esquece da existência da bissexualidade. Feliz pelo Gianecchini ter tido seu próprio tempo para se assumir. Nenhuma saída de armário deve ser forçada, ainda que todo mundo saiba. Galerinha, o B de LGBT não é biscoito. Parem de invisibilizar o cara que já ficou tantos anos invisibilizado. Feliz pelo processo de libertação dele. Algumas pessoas famosas também se pronunciaram em relação à entrevista do Gianecchini. O Agnaldo Silva, por exemplo, autor de novelas, postou um trecho da entrevista do Gianecchini, né? O Gianecchini chegou a fazer um post no Instagram convidando as pessoas para lerem a matéria e tiveram vários famosos comentários lá. Dentre eles o Silvério, que é um ator LGBTQ sumido. Ele comentou lá: não sei lidar com isso. Palminhas. E é óbvio que tiveram pessoas que criticaram o ator e também aproveitaram a oportunidade para fazer comentáriozinhos maldosos que não acrescentam em nada. Como por exemplo, ele fez um drama todo pra dizer no fim que já teve caso com homens. A velha história do não quero me encaixar nisso, não gosto de rótulos, ai ai ai, que preguiça disso. Tinha gente que não sabia que ele era gay? Oi? Sabia que essa coca era Fanta? Nossa, olha, piada original essa, hein? Novíssima. Ele é igual ao Sol das 10. Você pensa que não queima, mas queima. Nossa, essa é original. Que desperdício. Clássico, clássico, clássico. Um homem sexual que não desmunheca, que lindo. Tem senso do ridículo, parabéns. Ai, eu não tenho senso do ridículo. Parou, tá me ofendendo. Ai, meu Deus. Gay tem que se dar o respeito. Ai, meu Deus. Talvez seja por isso que separou da Marília Gabriela. Com certeza. Tão covarde que não assume que é gay. Só ele não sabe. Sem falar dos 212 mil comentários, não chocou a ninguém. São vários pontos de vista, várias matérias, várias chamadas diferentes. Eu acho que Gianecchini deu uma causada no rolê e eu acho isso ótimo. Bom, tem vários pontos que a gente tem que levar em conta nesse momento, mas vários mesmos, assim, sabe? Antes de você formar a sua opinião. Primeiro, a saída do armário é sim algo muito pessoal e cada um tem o seu tempo, independente do lugar que essa pessoa ocupa. A pessoa entender que ela é LGBTQ, o que ela sente, como ela sente, o meio que ela vive, a família dela, o que ela representa na sociedade, isso tudo é muito individual, depende de cada um, da sua história, da sua formação, é completamente individual. Não tem como eu tirar alguém do armário ou eu dizer como é que essa pessoa pode sair do armário ou não, porque eu passei por um processo, o Gianecchini passou por um processo, outros LGBTs passaram cada um pelos seus processos. Então, cada um tem seu tempo e sua maneira de sair do armário. Isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Segundo, é sim muito importante visibilidade LGBTQIA+, principalmente em meios tão heteronormativos como a Rede Globo. Enfim, outro ponto que a gente tem que levar em conta em relação ao Reinaldo Gianecchini e toda essa situação é que a visibilidade é muito importante, gente, porque tem pessoas que elas não têm a opção de não levantar a bandeira. Já pararam pra pensar sobre isso? Tem pessoas que a existência delas é um ato político. Uma travesti não tem como ela não levantar a bandeira de não ser LGBTQ, entendeu? Ela tem que ter uma super passabilidade pra não se preocupar em levantar a bandeira LGBT. Passabilidade é aquele termo que a gente usa. Você olha pra Pablo Vittar, por exemplo, muitas pessoas acham que a Pablo é uma mulher. Só que a Pablo levanta a bandeira o tempo todo que é uma LGBTQ. Mas se ela não levantasse, talvez ela passa pra muitas pessoas como uma mulher, tem uma passabilidade. Então assim, tem pessoas que não têm essa opção de não levantar a bandeira. A gente precisa lembrar disso. O Reinaldo Gianecchini, ele é um branco, rico, famoso. Então sim, a bandeira dele é muito importante. Só que, mano, ele só levantou a bandeira dele agora no momento em que ele se sentiu seguro. E outra, a gente não pode invisibilizar os bissexuais. É um fato. Fora do mundo LGBT e no mundo LGBT. Gays brancos, não se esqueçam que nós temos uma visibilidade muito maior e uma aceitação muito maior dentro dos LGBTQs e a mais. A letra T ainda tá morrendo aos 35 anos, ainda tá sendo completamente excluído da sociedade. O B, ninguém acredita, ninguém entende, não existe. Pansexual, sexual, então ninguém nem fala sobre isso. As lésbicas sofrem um machismo fudido e ainda sem falar que quem é negro dentro desse rolê inteiro, não importa a letra, sofre ainda mais com uma carga absurda de racismo em cima de tudo isso, além de ser LGBTQ. A gente não pode esquecer de todos esses pontos, entendeu? Enfim, gente, é tanta coisa que quando alguém vem com aquele discurso, ah, mas todo mundo é humano, todo mundo é igual, paranã. É óbvio que todos nós somos humanos, todos nós somos iguais, mas o mundo não está nesse ponto, o mundo não vive este ponto. A gente ainda vive preconceito simplesmente por ser LGBTQ, a gente não pode esquecer disso. Só de andar de mão dada com um namorado ou namorada na rua, pra casar, pra ver qualquer coisa. Um exemplo disso, a gente não pode ter uma foto de um beijinho num HQ de super-heróis, entendeu? Que o prefeito do Rio de Janeiro manda fiscais pra recolher o negócio, enquanto o hétero tá transando na sacada.
aí ninguém fala nada, todo mundo acha bonito, todo mundo faz piada. Ó, não me vem com esse papinho de que é todo mundo igual, não. A gente sim, não tem que ficar colocando ninguém em gaveta, mas a gente tem que levantar a bandeira sim, tem que bater o pé no chão e gritar sim, e encher o saco, incomodar pra transgredir e quebrar essa mente das pessoas de que elas não precisam respeitar a sexualidade ou a vida do outro. Elas têm que respeitar sim. Inclusive a do Reinaldo Gianecchini. Enfim, reflitam sobre tudo isso e me contem aqui embaixo o que vocês pensam, porque agora eu vou trazer pra vocês outras saídas icônicas do armário que também causaram muito em seus momentos em que aconteceram. O Lulu Santos, por exemplo, se assumiu em julho de 2008, o namoro dele com a analista de sistema Clebson Teixeira. E o Lulu, ele é um cantor que ele viveu 28 anos casado com a jornalista e escritora Scarlett Moon, que eles se separaram em 2006, ela faleceu em 2013 devido a um câncer. Inclusive, em junho desse ano, o Lulu e o noivo deles ficaram noivos em um show no Rio de Janeiro. Quando ele saiu do armário também foi um bafafá, também foi toda uma coisa, só agora se assumiu, todo mundo já sabia, não sei o que, muitos fãs demonstrando apoio. Foi aquela coisa. Outra que saiu do armário e também causou lindamente foi Fernanda Gentil, que contou pra todo mundo que era lésbica em 2016, 5 meses depois de terminar o seu casamento com o empresário Matheus Braga. Ela oficializou o namoro com a colega de profissão Priscila Montandon. Na época foi todo um bafafá, mas ela disse que estava feliz, que precisava fazer isso, que tinha inclusive a aprovação dos filhos dela. Ela até falou uma coisa muito fofa, que foi uma conversa que ela teve com os filhos dela, que foi o seguinte: lembre-se de não se importarem com tudo que dizem sobre a nossa vida. O que vale é o que a mamãe fala com vocês em casa, olhando nos seus olhos. Não é o que vestimos que muda quem somos, e sim o que fazemos. Lembrem também sempre do nosso amor, que não tem cor, sexo ou raça. Amo vocês. Fofa, né? Uma educação bem libertária pros filhos, pra aprender a aceitarem as pessoas do jeito que elas são. Arrasou. Outra que saiu recentemente do armário, também causou mó buzz aí, muitos comentários, foi a Ludmilla, que se assumiu bissexual e revelou que estava namorando a Bruna Gonçalves, a sua bailarina. Ela também falou sobre o fato de ser uma mulher bi, negra e periférica, e como abrir a sua vida pessoal impactou na sua vida profissional. É muito ruim viver escondendo quem você realmente é. Aparecem várias pessoas querendo fazer comerciais, dar patrocínios, mas também perder contratos. Mas estamos realizadas em viver o que sempre sonhamos, sem precisar nos esconder. Foda, né? Outra pessoa que eu admiro muito, que saiu do armário lá na década de 90, e quando ela saiu do armário também causou no sentido de comentários, de notícias e também na vida pessoal dela, foi Ellen DeGeneres. Inclusive ela comenta sobre isso no stand-up, no show dela, um documentário, quase um documentário dela na Netflix. Ela se assumiu em 1997, gente. Na época, ela tinha um programa na TV que chamava The Ellen. E as pessoas já especulavam e tudo mais. E aí, assim, ela escreveu um roteiro onde a personagem Ellen, dentro da história, se assumia gay. E aí, um pouco antes, se eu não me engano, desse episódio ir ao ar, isso já vazou e ela deu uma entrevista à revista Time, onde na capa dizia: sim, eu sou gay. Depois disso, foi tiro, porrada e bomba. Ela foi dar uma entrevista pra Oprah Winfrey, que sempre foi líder de audiência, e simplesmente 44 milhões de pessoas, 3 vezes mais que o normal da audiência da Oprah, pararam pra assistir a Ellen falando sobre ela ser gay. Inclusive, na época, ela tava ao lado da namorada dela, que era a Anne Heck. O que aconteceu depois disso? O programa da Ellen foi cancelado. Inclusive a atriz heterossexual que interpretava a namorada da Ellen na série, nesse episódio icônico onde ela se assumiu, foi demitida. A Ellen ficou quase 3 anos sem conseguir um novo contrato. Essa atriz conta, inclusive, que ela ficou mais de 1 ano sem conseguir trabalho também. Ou seja, foi um tombo pra todo mundo, simplesmente porque a Ellen se assumiu lésbica. A ABC, que era a emissora que transmitia o programa da Ellen, recebeu milhares de cartas pedindo pra cortarem o programa, criticando a Ellen. Ela recebeu uma avalanche de preconceito real e passou pelo maior perrengue logo depois de ter se assumido. Óbvio que ela deu a virada por cima, estreou o programa dela e tá aí, acho que há 17 ou 18 anos, com o programa da Ellen no ar, e conquistou o espaço dela de novo brilhantemente, porque ela é, sim, uma artista foda e engraçada, apresentadora, ela é tudo de bom. Eu amo a Ellen DeGeneres. E não podemos esquecer de outro caso clássico de saída do armário, que foi o Ricky Martin, né? Que lá desde os anos 90 começou com os Menudos, depois carreira solo, sempre foi um ícone sexual, o homem latino, gostosão, maravilhoso, até que com 38 anos de idade, ele falou pra todo mundo: gente, sou viado, sou gay. Inclusive ele disse o seguinte: eu tenho orgulho de dizer que sou homossexual e sou abençoado por ser quem sou. É mais um caso de pessoa que se assumiu também tardiamente.
Outro caso de pessoa que era colocada como galã e não teria conquistado metade do que ele conquistou se ele tivesse assumido mais novo. Então é muito complicado julgar, né? É muito complicado se colocar no lugar dele, a pressão que ele sofria, o que ele sentia, a história dele. Só cabia a ele decidir o momento que ele ia se revelar e sair do armário ou não. Hoje ele é casadíssimo, tem seus filhos e tá lá lindo, maravilhoso. Inclusive ele falou sobre isso, o que levou ele a guardar esse segredo por tanto tempo. Ele disse o seguinte: as pessoas me diziam, não vale a pena, o trabalho de todos esses anos e tudo que você construiu vai desmoronar. Muitas pessoas no mundo não estão prontas para aceitar sua verdade, sua realidade, sua natureza. Fui seduzido pelo medo e pela insegurança. Tá vendo, gente, como é difícil a gente meter o bedelho na vida da pessoa, ainda mais de um LGBT num mundo que diz pra você que você não deve ser LGBT? É foda, né? Pra finalizar, eu quero contar aqui o caso do George Michael, que é o cantor que faleceu em 2016, era um símbolo da causa LGBTQ, levantou muita bandeira do HIV, da AIDS, ajudou muitas pesquisas, ONGs e ajudou a quebrar muitos estereótipos sexuais. Só que a gente não pode lembrar que o George Michael, ele só se assumiu mais ou menos em 1998, quando ele foi pego pela polícia em um banheiro público com um homem. Então ele foi praticamente obrigado a sair do armário depois dessa situação constrangedora que acabou acontecendo na vida dele. E ele também comentou que ele nunca tinha tocado no assunto antes por ter enfrentado muitos boatos e especulação no começo da sua carreira. Também disse que nunca teve problemas morais em ser gay e que se assumir foi determinante porque afinal de contas ele só conheceu o amor depois que ele se apaixonou por um homem. Ele disse o seguinte: achei que tinha amado mulheres algumas vezes, então me apaixonei por um homem e percebi que nenhuma daquelas relações anteriores havia sido amor. Foda, gente, eu não sei nem o que dizer. Só sei sentir. Cada LGBT tem a sua experiência individual e o mundo é muito cruel, sim, o tempo todo com todos nós. Porque, mano, não é vitimismo, não é mimimi, é só a realidade, são fatos, é o que acontece com a gente no nosso dia a dia, entendeu? É no trabalho, é na sociedade, é na rua, é onde você mora, é no meio da sua família. O tempo todo tem alguém dizendo pra você que você vai pro inferno, que você tá errado, que você não pode, que você tá contra a biologia. Enfim, cada um tem suas crenças, o que não vai impedir a gente de existir lindos e maravilhosos e ocupar cada vez mais espaço, inclusive entre os galãs da Globo, entre os cantores mais famosos e mais bafônicos, entre os jornalistas, entre os médicos, em todos os lugares. Os LGBTs estão em todos os lugares, levantando suas bandeiras ou não, as pessoas preconceituosas aceitando ou não, nós estamos em todos os lugares. É isso, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Aliás, só um adendo, eu falei várias vezes aqui o termo se assumiu. Eu quero deixar claro que eu odeio esse termo, apesar de não sei porque que eu falei ele tantas vezes ao longo do vídeo. Porque parece que se assumir é uma coisa, tipo, sabe, assumir um crime, assumir uma coisa ruim. Só queria deixar esse adendo aí, é isso. Um beijo, até o próximo vídeo, que é amanhã com a Mana Foca, revelando a sua rotina de skincare aqui no canal, meio-dia. É isso, tchau, tchau!